Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E convido você a abrir a palavra de Deus nessa noite, em Provérbios 16. Provérbios capítulo 16. Grande é o Senhor e digno de todo. Aleluia. Eu gostaria de comunicar para toda a igreja que a cirurgia do pastor Rogério foi um sucesso e ele está bem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus é fiel. Deus é fiel, meu irmão. Ainda que nós permanecemos infiéis, Ele é fiel, porque não muda a sua natureza, diz a sua palavra. Por isso, confie sempre no Senhor, porque sempre Ele será fiel com você. Provérbios 16, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, estou procurando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: do homem são as preparações mas do Senhor a resposta da. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia mau. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Amém, meu irmão? Até aí você pode colocar a sua Bíblia no banco e erguer as suas mãos comigo e vamos orar ao Senhor. Amém? Deus é fiel. E nós estamos aqui de pé nessa noite, a fidelidade de Deus, porque as misericórdias dele se renovaram na minha vida nessa manhã e na sua vida, porque elas são a razão de nós não sermos consumidos. Você crê nisso? Glória a Deus, vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus fiel, Deus poderoso, Deus eterno, Senhor, nessa noite nós clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre esse ministério, sobre os que estão aqui, sobre os que não estão, sobre os que estão assistindo agora pela televisão, pelo celular, meu Deus, nós clamamos a Tua misericórdia, a Tua proteção e a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, porque no sangue de Jesus há poder. Senhor, cubra agora a nossa mente com o sangue de Jesus, cubra agora os nossos pensamentos com o sangue de Jesus, cubra o nosso coração com o sangue de Jesus, cubra a nossa alma com o sangue de Jesus, e meu Deus, joga por terra agora toda a ação das trevas, todo o plano de Satanás, toda a ação do inimigo agora contra a Tua palavra, contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias, meu Deus, joga por terra agora e libera agora, Senhor, a Tua unção que cura, libera a Tua unção que liberta, libera a Tua unção que renova as forças sobre nós nessa noite, sobre aqueles que assistem, Pai, nessa noite, porque esperamos em Ti, confiamos em Ti, meu Deus. Vem nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem sobre o Teu povo, vem encher e renovar o Teu povo nessa noite, este povo, esta igreja que confia e que espera em Ti. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e vamos aplaudir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento com a Bíblia aberta e vamos falar com Deus nessa noite, vamos meditar na palavra de Deus e que o Senhor
venha estar nos ensinando a sua palavra nessa noite, meu irmão. É um prazer estar com você nessa noite. Foi bom você ter vindo essa noite. É muito bom ter você conosco nessa noite para falarmos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É muito bom ter você conosco nessa noite. Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta dos lábios. Diz a palavra do Senhor. Meu irmão, meu e seu são as preparações. São as preparações. Nossos são os planos que fazemos. Mas do Senhor que vem a resposta. É de Deus que vem a resposta. Muitas pessoas falam assim, ainda bem que a resposta vem de Deus. Porque se a resposta viesse de mim, eu teria caído em muitos erros. Não é verdade? Eu acho que não é só comigo que isso já aconteceu. Porque quantas vezes eu pedi coisas para Deus, eu acho que você também. E depois lá na frente você pensou assim, se Deus tivesse me dado aquilo, não teria sido bom. Quantas vezes você quis fazer um negócio, comprar alguma coisa, talvez até entrar em um relacionamento, alguma coisa, e depois você viu lá na frente que não era aquilo que você queria para você. Não era aquilo que você planejava. Sabe por quê, meu irmão? Nós somos influenciados o tempo todo. Eu sou influenciado, você é influenciada, você é influenciado, nós somos influenciados o tempo todo. E muitas vezes nós vivemos certos momentos em certos lugares, à volta de certas pessoas, e aquele meio ali nos influencia a querer coisas que depois nós vamos ver que não era realmente aquilo que precisávamos naquele momento. Aí você disse, ainda bem que a direção da minha vida está nas mãos de Deus. Aí você pensa, porque isso aí também é livramento, meu irmão. Isso aí também é livramento. Você sabia disso? Porque hoje eu olho para o passado e penso, naquele momento que eu vivia e eu queria algo para mim, eu queria aquilo de todas as formas e pedi a Deus e fiquei frustrado porque Deus não me deu, porque eu não consegui, porque não deu certo. E hoje eu falo assim, ainda bem que Deus, ainda bem, Senhor, que não deu certo, ainda bem que o Senhor não fez acontecer aquilo na minha vida, senão eu teria entrado numa fria. Eu acho que não é só comigo que isso acontece, ou já aconteceu. Eu acho que se você olhar para o seu passado, você vai ver que você queria coisas que realmente hoje você pensa e vê que não seria bom para você. Do homem são as preparações do coração. Nosso coração está cheio de coisas, nosso coração está cheio de desejos hoje, mas Deus, meu irmão, Ele está vendo lá na frente. Deus, Ele está vendo daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 50 anos, Deus está enxergando. E Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Por isso, glorifique a Deus. Não deu certo, glorifique a Deus. Senhor, se não deu certo é que não era para dar. Senhor, se não veio na minha mão isso, porque não era para vir, ou ainda não é o tempo de vir, né? Existe essa questão também. Existe a questão de você não receber por Deus, não querer aquilo para você, e existe a questão de você não receber por não ser o tempo de você receber. Por você não estar preparado para aquilo, ou por você não precisar daquilo nesse momento. Então, se nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, nós temos que confiar na fidelidade de Deus. Como Márcia falou, vou repetir, que ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não muda a sua natureza, Ele resolveu ser fiel. Então, meu irmão, do homem, minha e sua, são as preparações do coração, são os pensamentos, são os desejos, são os anseios que nós temos dentro de nós, que nós queremos, e sempre queremos ter mais e mais, mas nunca, uma coisa nós nunca podemos esquecer, de agradecer aquilo que Deus já fez por nós. Isso é muito importante. Temos muitos anseios
e preparações no coração, muitas coisas queremos, mas nunca devemos esquecer aquilo que Ele já fez, porque quando você olha para frente, você olha para os desejos, para o futuro, para aquilo que você almeja, mas quando você olha para trás, para o seu passado, você vê fidelidade de Deus, né, te sustentando dia a dia, porque muitos não estão mais de pé, mas Deus tem nos sustentado, porque é Deus que nos mantém de pé. Você sabe que as circunstâncias não são fáceis, nós vivemos em um mundo muito corrido hoje, né? A vida hoje não é a vida de ontem, hoje é correria, as pessoas quase não têm tempo mais para as coisas. Hoje o custo de vida é alto e as pessoas têm que trabalhar, tanto marido como esposa, crianças têm que ir para a escola às vezes sozinha ou de van, então a vida hoje está corrida, está corrido para todo mundo. Está apertado para todo mundo. Com isso, as pessoas tendem a se afastar umas das outras, por falta de tempo. Não podemos esquecer de visitar as nossas mães, visitar os nossos parentes. Temos que tirar esse tempo, né? Não é verdade? Porque se ficarmos muito ligados em trabalho, o tempo passa e envelhecemos sem ver. Então temos que viver também, irmãos. Temos que viver, procurar viver também. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta dos lábios. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê que tem que ter a resposta de Deus? Sabe por quê que nós temos que ter a resposta de Deus nas nossas coisas? Nas coisas que almejamos, nas coisas que planejamos, nós temos que ter a direção de Deus, orar e colocar diante de Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós nos enganamos e entramos em situações, como eu já falei, eu repito, que possamos nos arrepender. Porque, como eu disse e repito também novamente, nosso coração, nossa vida é influenciada pelo meio em que vivemos. E às vezes quando nós mudamos, nós temos uma visão diferente. Quando nós estamos muito em um lugar só, nossa visão é limitada. Mas quando a gente muda, quando a gente vai para outros lugares, outras circunstâncias, nossa visão começa a abrir mais. E muitas vezes a gente vê que no passado não era certo aquilo para nós. E aí o nosso coração se engana. Porque como Jeremias disse, enganoso é o coração do homem. Soraya, Jeremias 17:9, por favor. Como o profeta Jeremias escreve, lá em Jeremias capítulo 17:9, nosso coração ele pode nos enganar. E nós podemos a gente pode tomar decisões que venhamos a nos arrepender. Nós somos influenciados o tempo todo. Olha o que a Bíblia diz. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, o nosso coração, ele pode ser enganado por uma circunstância a qual vivemos, por um momento que estamos vivendo, e ali a gente pode entrar numa cilada. Enganoso é o coração. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre coração, nem sempre ele está dizendo sobre esse órgão que nós temos no peito, mas coração aqui é a mente. É aquela parte da mente onde nós tomamos as decisões. O nosso intelectual. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Você sabia que o nosso coração também é perverso? Porque embora, meu irmão, sejamos salvos, estando na presença de Deus, embora buscamos o Senhor, ainda nós temos uma carne corrompida. Quando a Bíblia vai falar que do coração do homem procede os maus desígnios, a Bíblia já vai dizer agora que já é da carne do homem. E o que está no meu coração, o que está no seu coração? É a vontade de Deus? Agora vamos falar do presente, nós falamos sobre o futuro, sobre aquilo que almejamos. Agora vamos falar do presente, o que está no meu coração, os meus planejamentos para hoje. Para hoje, para essa semana, para esse mês, para esse ano. É a vontade de Deus? Temos que parar e pensar para não cairmos em ciladas. O que você tem planejado, meu irmão, para 2022? Você colocou diante de Deus? Você pediu direção para Deus? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Olha o que o Senhor Jesus disse sobre o nosso coração, lá
em Mateus capítulo 15, 19, Soraya, por gentileza. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então o que está no nosso coração? Nossa carne também muitas vezes vai influenciar. Nossa carne vai influenciar, porque a nossa carne, você sabe que ela quer nos levar para o mal. Ela quer nos levar para o mau caminho, ela quer nos levar para o pecado. Porque do coração, agora o Senhor Jesus já fala de coração como a carne. Do coração, da carne, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20. São estas coisas que contaminam o homem. Então, muitas vezes, aquilo que nos contamina está dentro de nós. O que está no meu coração? Qual é o planejamento que eu estou fazendo agora? O que está aqui dentro? O que eu estou pensando fazer? É a vontade de Deus? Será que eu tenho colocado isso diante de Deus e tenho buscado direção nele? Porque o meu coração pode me enganar, mas Deus ninguém engana. Por isso que nós temos que colocar diante de Deus. Buscar em Deus essa solução, essa direção de Deus nós temos que buscar. A direção daquilo que está no nosso coração. E Deus, na fidelidade dele, Ele vai nos mostrar se nós devemos ir nessa direção ou não. Porque, meu irmão, do coração também procedem os caminhos da vida. Quando você vai ler Provérbios capítulo 4, versículo 23, você vai ver que do nosso coração vai proceder os caminhos da vida. O que você é hoje é o que você colocou no seu coração no passado. O que você será amanhã é o que você coloca no seu coração hoje. Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia vai falar assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida, os caminhos da vida. Então, o que eu sou hoje é o que eu coloquei no meu coração ontem. O que eu serei amanhã é o que eu colocar no meu coração hoje, porque isso eu buscarei. Mas aí eu devo entender que enganoso pode ser o meu coração, e também pode ser perverso. Aí eu tenho que ir lá em Provérbios capítulo 16, e lembrar que do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor a resposta da boca, é do Senhor a direção que eu devo buscar para mim. É do Senhor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida, as saídas da vida. Então você é o que você colocou ontem no seu coração. Você será o que você coloca agora no seu coração, porque isso você vai buscar, isso você vai lutar para ser. Então, coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração. E peça a direção de Deus para que você não venha cair em enganos. Em enganos. Como eu já falei, quando nós olhamos para o passado, nós vemos muitos livramentos de Deus, até mesmo de coisas que estavam dentro do nosso coração, que eram a nossa vontade. Porque, meu irmão, do homem são as preparações. Nós fazemos muitas preparações, mas só Deus sabe o futuro. Só Deus sabe o futuro. Só Deus sabe o meu futuro e o seu futuro. Por isso temos que buscar essa direção nele, porque ele sabe o que é melhor. Lembra daquela história daquele fazendeiro que encheu os seus celeiros? E ele construiu celeiros maiores e pensou que ele estaria tudo bem, que ele tinha muita riqueza para o futuro, mas ele não sabia o que iria acontecer. Aí Deus vai falar com ele que nós temos que buscar ser ricos para com Deus, porque não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer.
Nossas são as preparações do coração, mas a direção certa vem de Deus. Soraya, Lucas 12, 13, por gentileza. Olha o que aconteceu com esse homem. E disse vou ler essa passagem toda, para você entender como Jesus entra nessa parábola. Disse da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. De repente Jesus estava no meio do povo ensinando, e chegou um homem e falou, e pediu para ele, para conversar com seu irmão mais velho. Seu pai havia morrido, e ele queria que Jesus conversasse com seu irmão mais velho, para que esse repartisse com ele a herança. Daí vai surgir a parábola que Jesus vai falar. Porque naquela época era muito comum os mestres, os rabinos, entrarem nessa questão de aconselhar, de herança e outras coisas. E eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, que herança é algo que dá confusão. Tem que ter muita sabedoria para lidar com herança. Tem que ter muita calma, muita sabedoria, porque é algo que dá confusão, chama-se herança. E esse homem chega até o Senhor Jesus e pede para que o Senhor Jesus conversasse com seu irmão para que ele repartisse a herança com ele. Versículo 14. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? O Senhor Jesus não queria se envolver com aquilo, porque aquilo não convinha naquele momento Jesus se envolver com aquelas coisas, porque o Senhor Jesus ele tinha o seu plano, né? Ele tinha o seu plano de vida, que era o reino de Deus, que era pregar o reino de Deus, não envolver em questões particulares, porque, meu irmão, muitas vezes vão surgir coisas na sua vida e na minha vida que é para nos tomar o tempo. O tempo de você estar pregando o evangelho, o tempo de você estar fazendo a obra de Deus, vai surgir coisas que nós podemos chamar de picuinhas, coisas que vão te atrapalhar, coisas que vão mexer com o seu emocional. Porque é isso que o diabo quer. A primeira coisa que Satanás quer atingir é o seu emocional. Porque se Satanás conseguir atingir o seu emocional, ele sabe que você vai perder forças. Você não vai ter cabeça para orar, em primeiro lugar, se o seu emocional está abalado. Não tem cabeça para orar, não vai ter cabeça para conversar com Deus. E aí já é uma grande vantagem para Satanás. Porque se ele conseguir fazer com que você não ore, porque a luta do diabo contra a sua vida hoje, meu irmão, é para que você não ore. Essa é a grande luta de Satanás contra a sua vida. Ele quer que você não ore. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus ele não era juiz naquele momento, mas ele virá como juiz. Hoje ele é intercessor. Hoje o Senhor Jesus intercede por nós, mas ele ainda virá como juiz. Naquele momento ele não era. Jesus fala assim: quem me pôs por juiz entre vós? Mas nós sabemos que hoje o Senhor Jesus ele intercede por mim e por você. Como está escrito, só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos. Mas um dia Jesus volta como juiz. Hoje nós temos ele como advogado. Então, irmãos, vamos aproveitar a época de clamarmos a Jesus Cristo, que um dia ele virá como juiz. Ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Olha o que Jesus está dizendo. Quando ele vai dizer: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, daí ele vai contar uma parábola. Essa parábola ao qual nós vamos chegar nela, ele vai contar essa parábola para mostrar sobre a avareza. E nós vamos chegar nessa parte que nós queremos. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, minha vida e a sua vida, meu irmão, ela não consiste naquilo que nós temos, não. Não é aquilo que nós temos, porque nós não vamos levar daqui a matéria. Então nossa vida não pode consistir nisso. Nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos ser pessoas tão ligadas em bens a ponto de idolatrá-los. Porque tem pessoas que são tão ligadas nos seus bens, tão ligadas na riqueza, que aquilo se torna uma idolatria na vida da pessoa. Ele ama mais aquelas coisas do que a Deus. E aquele que ama mais as suas riquezas, as suas posses,
do que a Deus, ele é um idólatra. Ele é um idólatra. E disse-lhe: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Aí Jesus vai contar a parábola sobre o homem. E propôs uma palavra dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Um homem rico, esse homem, ele era um homem trabalhador, não era um homem preguiçoso. Mas você vai ver o grande erro da vida desse homem no final dessa parábola. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 17. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito para muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus vai concluir assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meu irmão, uma coisa que nós temos que ter garantido, em primeiro lugar, é a nossa salvação. Porque para onde nós vamos é eterno, enquanto aqui é passageiro. Então eu acho que o primeiro passo na vida de um homem, ele deve lutar pela sua salvação. Lutar por aquilo que é eterno. Depois ele pode ir atrás das coisas que precisam nesse mundo, que precisa para a sua sobrevivência, mas deve lutar por aquilo que é eterno. A salvação deve vir em primeiro lugar. O apóstolo Paulo disse assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Prossigo para o alvo que era Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que as coisas que ficam para trás são essas coisas que não vão contar diante de Deus. É claro que nós precisamos de um certo conforto nessa vida, nós precisamos trabalhar, nós precisamos das coisas, sim, para sobreviver, mas nunca que essas coisas passem além da vontade de conseguir nossa salvação, além da vontade de ter Deus nas nossas vidas. Nunca que nós venhamos a idolatrar a matéria, nunca que nós venhamos a querer a matéria tanto para ela se tornar uma idolatria nas nossas vidas. Assim é todo aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Então o homem tem que procurar ter essa riqueza para com Deus, que é a riqueza mais importante. Eu quero dizer para você, meu irmão, que as duas coisas principais que as pessoas que buscam a Deus têm na sua vida são o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos são as duas principais coisas que aquelas pessoas que buscam a Deus têm em sua vida. E quando você olha para a vida desse homem, você não vai ver ele amando a Deus sobre todas as coisas. Você vai ver ele amando quem? A riqueza. Você vai ver ele amando a riqueza. Quando ele vai dizer: alma, tens em depósito para muitos anos, come, bebe e folga, ele está falando de quem? Dele mesmo. Você tem em depósito para muitos anos, agora come, bebe e folga. Isso é amar a si, enquanto ele amava a riqueza também. Então, em vez dele amar a Deus sobre todas as coisas, ele amava a riqueza. E em vez dele amar ao próximo, como ele mesmo, ele amava a si. Então, o que ele amava era a si próprio e a riqueza. A riqueza no lugar de Deus, e a si próprio não amava o próximo. Porque você não vê esse homem, ele foi abençoado. Meu irmão, nós temos que pensar uma coisa. Nós recebemos uma bênção de Deus, somos ricos, recebemos uma bênção de Deus, mas será que Deus não quer algo também de nós? Será que Deus quer que nós venhamos reter só para nós?
Temos que pensar nisso, porque aquele homem, ele recebeu uma grande bênção, mas você não vê ele falar de ajudar ninguém. Você não vê ele falar de ajudar o próximo, você não vê esse homem falar de ajudar o necessitado. Por qual motivo Deus abençoou aquele homem? Por qual motivo ele teria que ter parado e ter pensado, por que Deus tem me abençoado? Meu irmão, riqueza, ela pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Você sabia disso? A riqueza, ela pode ser bênção na vida da pessoa, mas também pode ser maldição. Porque tem pessoas que receberam riquezas e perderam a sua salvação. Isso é realidade. Isso é uma realidade. Olha o que esse homem recebeu. Esse homem recebeu uma bênção de Deus, mas se tornou uma maldição na vida dele. Então nós temos que parar e pensar, por que Deus está nos abençoando? Qual o propósito de Deus em nos abençoar? Você não vê em nenhum momento esse homem falar sobre o necessitado. Você não vê. Você não vê esse homem falar em nenhum momento em ajudar o seu próximo, não, ele só fala alma, ele está falando para a alma dele, para ele mesmo, a alma come, descansa, folga, você tem abundância, ele está dizendo, agora eu vou descansar, agora eu vou folgar, agora eu vou curtir, porque eu tenho abundância, eu tenho riqueza, estou bem, financeiramente, estou bem em todas as situações, eu vou curtir. Mas cadê o próximo? Mas cadê o necessitado? Será que Deus me deu essa riqueza com que propósito? Será que é só para mim curtir e me usufruir dela? Nós temos que pensar nisso também. Esse foi o erro daquele homem. Esse foi um grande erro. Então a riqueza que ele recebeu se tornou uma maldição na vida dele. Se tornou uma maldição na vida dele. Porque ele não parou, ele não pensou em ninguém, ele só pensou nele mesmo. Agora eu vou descansar, vou folgar, vou comer, vou beber, vou curtir, porque eu tenho em abundância para muitos anos. Esse foi o erro dele. Então aquilo se tornou uma maldição em vez de ser uma bênção na vida dele. Então por que Deus está me abençoando? Aí eu vou para os princípios, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então Deus me abençoou também, eu devo lembrar do necessitado. Mas aquele homem não lembrou. Isso é uma realidade, meu irmão. É uma realidade. E aquilo se tornou uma maldição, quando Deus vai falar, assim é todo aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E ele ficou preso só no tesouro dele. Se você ficar preso só no seu tesouro, o seu coração também vai ficar preso ali. Se você ficar preso só no seu tesouro, o seu coração vai ficar preso ali. Como você vai para o céu? Como você vai para o céu se o seu coração está preso no seu tesouro, como aquele homem estava? Como? Como o homem pode ir para o céu dessa forma? Porque Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, lá vai estar também o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Enganoso é o coração do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta dos lábios. Qual a preparação do coração desse homem? Estou bem, estou agora rico, abastecido, não preciso de ninguém. E Deus fala assim, louco, hoje pedirão a sua vida, hoje sua vida vai ser ceifada, e o que você tem vai ser para quem? Mas se aquele homem tivesse procurado ser rico para com Deus, Deus olharia para ele de outra forma. Porque, meu irmão, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar novamente. Se tem uma riqueza que ninguém pode tirar de nós, a riqueza material foi tirada desse homem. Mas existe uma riqueza que ninguém pode tirar de nós, é Deus na nossa vida. Ninguém pode tirar Deus do seu coração. Ninguém pode entrar lá dentro do seu coração e tirar Deus de lá, isso é impossível. Essa é uma riqueza que ninguém vai te tomar. Qualquer outra riqueza pode ser tomada, mas a riqueza para com Deus, ela jamais pode ser tomada. Ninguém pode tirar de você.
Ninguém pode tirar de dentro de você essa riqueza que se chama Deus. Deus é uma riqueza grandiosa, e Jó entendeu isso. Jó entendeu isso porque quando você vai ver a vida de Jó, Jó era um homem que tinha muita riqueza, mas ele era muito ligado em Deus. Ele era tão ligado em Deus que Jó falava, você sabe qual a prova que eu tenho que Jó era tão ligado em Deus? Que Jó chegava assim, eu vou fazer um sacrifício aqui, que talvez meus filhos pecaram contra Deus. Ele nem sabia que os filhos dele tinham pecado. Talvez nem pecado tinha, ele já logo fazia um sacrifício ali, ó, porventura possam ter pecado, porventura possam ter desagradado a Deus. Olha para você ver o temor que Jó tinha de Deus. Olha para você ver como Jó pensava em Deus. Interessante isso, né? Como ele pensava em Deus. Então Jó, ele tinha uma riqueza muito grande dentro do coração dele, que era essa comunhão com Deus, era esse temor de Deus. E então o que acontece? Jó, ele vai perder tudo. Perder tudo. E a mulher dele fala assim, o grande teste foi ali, quando Jó perde tudo. E a mulher fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Você não tem mais nada. Se Jó tivesse diante de Deus por questão do dinheiro, por questão dos bens, ele teria amaldiçoado Deus ali naquele momento que a mulher mandou. Se ele fosse um homem que estivesse com Deus somente pelo dinheiro, somente pela riqueza, somente por aquilo que Satanás chegou falando para Deus, que Satanás chegou mentindo para Deus, ó, Jó teme o Senhor debalde, Jó está servindo o Senhor só porque o Senhor acrescenta na vida dele. Satanás foi lá e lançou essa mentira. E aí Deus falou, não, pode provar que você vai ver. Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó tinha muita coisa, muito mais do que esse homem rico, mas o coração dele não estava ali. Ele não estava preso na riqueza. Porque quando ele perdeu tudo, até mesmo a sua saúde, a mulher falou, amaldiçoa Deus e morre logo. Amaldiçoa. Você não tem mais nada, o que você vai ficar com Deus por quê? Deus tirou tudo de você. Você perdeu tudo, rapaz. Amaldiçoa Deus e morre, você não tem mais nada. Você não tem mais nada, você está dormindo na cinza, nem cama você tem mais. Nem saúde você tem mais, nem pele você tem mais, você está todo na ferida. E agora? Mas a riqueza, a grande riqueza de Jó não era aquilo que estava em volta, não era aquela matéria, é o que estava aqui dentro. Era a maior riqueza de Jó, era isso. Você entende isso? Era a maior riqueza que ele tinha, muito mais do que milhões de juntas de camelo que você vai ver, homens trabalhando, fazendas, animais. O homem mais rico do Oriente, Jó era um sheik do Oriente, mais rico do Oriente. Era o sheik mais rico do Oriente que tinha naquela época. Mas aquilo tudo não era a grande riqueza dele. A grande riqueza é aquilo que estava lá dentro, que era o seu temor a Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Aí então ele perdeu tudo, e a mulher fala, amaldiçoa Deus agora, rapaz, você não tem nada a perder mais não. O que é que você tem a perder? Você já está fedendo em vida, rapaz. O que é que você tem a perder? Amaldiçoa Deus e morre logo. Mas a mulher não enxergava isso. A mulher não enxergava, quem enxergava isso era só Jó e Deus. Nem Satanás enxergava isso. Só Jó e Deus que conseguia ver dentro do coração de Jó. Essa era a grande riqueza que o sustentou, que nos sustenta, porque Deus ele nos sustenta nas dificuldades. Deus é que nos sustenta. Às vezes você não tem nada, tem pessoas que não tem nada em casa, não tem nem um feijão para cozinhar, mas Deus está ali sustentando ele. E ele permanece fiel a Deus. Enquanto muitos deixam de servir a Deus, Deus esqueceu de mim e deixa de servir a Deus, não, tem muitos que lá não tem nenhum feijão em casa, mas está ali firme com o Senhor. Foi o que aconteceu com Jó, perdeu tudo, mas permaneceu firme, porque a maior riqueza estava no seu coração. E essa riqueza em Deus fez ser restituída a riqueza material. A riqueza em Deus fez a riqueza material voltar toda, ainda voltar mais.
Quando Deus tirou o cativeiro de Jó, quando Jó orou pelos seus amigos, e novas riquezas Deus fez com que as pessoas se condoessem e trazessem presentes para Jó, e Jó foi se tornando rico e mais rico do que ele era. Sabe por quê, meu irmão? Porque não era essa riqueza que o sustentava. O que o sustentava era a riqueza que ele tinha em Deus. E foi essa riqueza que trouxe de volta mais do que ele possuía, porque foi a fidelidade de Deus. Meu irmão, Deus ele não quer nada de nós a não ser o nosso coração. Deus não quer bens nossos, não. Ele quer acrescentar na nossa vida. Mas a gente tem que entender a lei da semeadura. Quando nós entendermos que quando nós plantarmos na vida dos nossos irmãos, nós estamos plantando na nossa própria vida, nós vamos agir diferente. A lei da semeadura. Quando nós entendermos que quando nós fizermos o bem para o próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos, nós vamos entender isso. É assim que funciona, meu irmão. Está tudo no próximo. As coisas estão no próximo. Presta atenção que as coisas estão no próximo. Sua bênção está no próximo. Quando você abençoa lá, volta para você. Sabia disso? Quando você planta, volta para você. Da mesma coisa, a maldição também está lá. Quando você olha, quando você julga o seu próximo, você julga você mesmo. Quando você julga lá, você está julgando você mesmo. Porque você comete os mesmos erros. Foi assim que Jesus disse. Não julgueis para que não sejam julgados. Então, quando você semeia lá, você está semeando na sua vida. Quando você julga lá, você está julgando você mesmo. É assim. É assim que funciona. Então, nós temos que aprender essa lei de Deus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta dos lábios. Onde está o nosso coração? Está em Deus? Nossos planos são os planos de Deus? Nossa vontade é a vontade de Deus? Porque se a minha vontade for a vontade de Deus, ela vai ser cumprida. Mas se a minha vontade é a vontade egoísta, como a desse homem, de só ter para mim, não será a vontade de Deus. Quando eu oro a Deus, a minha oração, o que eu peço a Deus, é só para mim? É algo egoísta, só para mim? Ou eu peço a Deus algo que vai me abençoar e abençoar as pessoas também? Porque quando eu peço a Deus coisas que vão abençoar a minha vida e abençoar também o meu próximo, você pode saber que isso é a vontade de Deus. Porque eu vou estar semeando. Vou estar semeando. Do homem são as preparações do coração, o que está no seu coração, mas do Senhor a resposta dos lábios, a resposta da boca. A direção de Deus. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Diante dos nossos olhos e dos nossos corações, a maioria dos caminhos, todos os caminhos que nós sonhamos e almejamos são bons, mas Deus prova os espíritos, Deus sabe o que está lá. Nós olhamos à distância, Deus olha por dentro. Então, por isso, a resposta tem que vir dele. Por isso, a resposta tem que vir de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia a Deus as suas obras. Confia a Deus aquilo que você está fazendo, aquilo que você vai fazer, aquilo que você sonha fazer. Confia a Deus e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus vai estabelecer. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia mau. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia, pela verdade, se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Minha e sua são as preparações, mas a direção vem de Deus. Por isso vamos colocar diante de Deus os nossos desejos, anseios, nossos planos, e deixa Deus nos guiar. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Temos que confiar nele. Amém, meu irmão? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite?